Mas eu quero ir para as perguntas finais. Eu sempre faço essas perguntas para todos os convidados aqui, Felipe. Meu Deus. E a primeira pergunta é assim: olhando para trás, aqui a gente está celebrando a sua carreira, o seu momento de vida, e olhando para trás, você passou algum momento de dificuldade da carreira ou da vida, que você olhando para trás fala, pô, que legal, passei aquilo, tô melhor Cara, eu agora. não trouxe isso de casa, cara. Mas tem Eu vou alguma. ter que pensar agora e é Pense. complicado. Pode ser alguma coisa boba, alguma coisa. Algum momento de indecisão, algum momento de troca de carreira, de emprego, de alguma coisa que possa ter, que tenha uma importância hoje você olhando para trás daquela decisão. Eu sou muito feliz com as decisões que eu tomei profissionalmente nos últimos anos. Eu acho que, apesar de ser tudo muito delicado, né, porque geralmente há componentes positivos e tal, fora uma outra exceção, né, e há componentes negativos e você precisa fazer escolhas e tal, mas eu tenho determinados objetivos pessoais, profissionais e eu preciso seguir rumo a eles, né? O que eu estava falando é que as pessoas às vezes não entendem que o comentarista, o âncora, ele não é o dono do programa, É. ele não é o dono da empresa e cada empresa tem a sua direção, os seus interesses, os seus objetivos e cada funcionário, cada colaborador, ele tem a sua perspectiva de crescimento dentro dela, ou não, né, a sua expectativa. E isso envolve também, como você disse, a vida pessoal, o lugar que você está, o que é melhor naquele momento e tal. Então, é muita coisa que pesa, né, ao fim de cada contrato. Mas eu estou muito feliz com o caminho que eu construí ao longo da carreira, com todas essas etapas, com tudo que me deu experiência, com muitas pessoas legais, né? A gente falou durante uma parte dessa conversa sobre picaretas que estão atuando no debate público, mas eu conheci muita gente boa no mercado profissional, né? Pelas quais eu tenho um carinho muito grande. Encontrei um ambiente muito legal na Band News FM, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, gente leve, gente decente, e eu estou adorando trabalhar com esse pessoal, né, das duas equipes. Eu poderia até citar alguns nomes, mas eu fico com medo de faltar algum e tal, e alguém ficar chateado. Então saibam, membros da equipe do Rio e de São Paulo, que eu estou adorando fazer esse trabalho, espero que ele vá longe assim, que a gente vá desenvolvendo outras coisas, como é a perspectiva, porque é um grupo que permite a gente essa versatilidade e tal, tem um jornalismo amplo que não se reduz ao jornalismo político, né? E como você vê nessa conversa, eu gosto de transitar em vários terrenos, então isso também é importante para mim. Eu não gosto de me sentir limitado ao jornalismo político, que foi para onde o país acabou me levando, né? O próprio mercado da comunicação acabou me levando em razão de toda essa turbulência que veio com a própria Lava Jato, impeachment, prisão e tal, e brigalhada, né, na vida pessoal, etc. Eu não tive, assim, esse negócio de momento. Eu tive, assim, 10. Eu tive. Isso é um bom período do qual se falar para tentar responder a sua pergunta. Porque a partir do momento que eu entrei num grande veículo de comunicação e fui passando para o outro, teve vários momentos, né, de tensão, de dúvida, de situações delicadas, de pressões e tal. Isso tudo passou, acho que deu para entender, e as pessoas que acompanham em minúcias, elas têm alguma noção, embora não saibam todos os detalhes. Mas o momento de maior assim, preocupação da minha vida foi aquele momento mais anterior a unir os meus objetivos vocacionais, né, a minha vocação com o meu trabalho, a minha remuneração mesmo, né? É. Então, ali, eu já contei isso em entrevista, e ali da faculdade até isso acontecer, foi um período de muita angústia, assim, claro que uma fase da vida que é extraordinária, você ainda, né, é um adulto jovem, né, já saiu ali da juventude pós-adolescente, mas ainda é um adulto jovem e está ali curtindo muita coisa boa dessa fase da vida, mas ao mesmo tempo muito angustiante em termos vocacionais, profissionais, para onde que eu vou, será que eu vou conseguir fazer o que eu quero, não vou?
Então, assim, eu fazia trabalhos como redator publicitário, por exemplo, para agências. Eu fazia coisas pequenas envolvendo texto, porque eu comecei a escrever na internet, aí começaram a perceber que eu escrevia, aí começaram a me chamar para fazer texto institucional, para fazer isso e aquilo. E nada disso era aquilo que eu queria fazer. Eu sofro daquele mal, entre aspas, mas que eu acho legal do Joaquim Nabuco, da incompressibilidade dos interesses humanos. Eu queria lidar com muita coisa ao mesmo tempo, mas eu precisava fazer alguma coisa para ganhar o meu sustento individual, para ganhar a minha independência financeira, e eu precisava estudar para me tornar aquilo que eu queria ser. E isso exigia que eu equilibrasse pratos dentro de uma rotina que é sempre limitada pelo tempo. Né? Então você faz uns jobs, né, que são aqueles trabalhos mais curtos que te dão uma remuneração, ou você aceita um emprego que te prende numa rotina que deixa pouca margem para você estudar para se tornar aquilo que você quer ser, que é uma coisa individual, não é uma coisa acadêmica de diploma. É uma dedicação, você lê muito livro, você desenvolver a imaginação, você dominar a linguagem, você estudar a política, você estudar a teoria, você ver a prática. Então, assim, eu precisei passar muito tempo escrevendo na internet, num momento que a internet começou a se desenvolver, e lendo muito para fazer aquilo, e, ao mesmo tempo, ir ganhando dinheiro com outras atividades. Teve um momento que eu recusei uma proposta até de uma editora que fez ali uma proposta de quem é um profissional ainda novo no mercado, mas uma proposta de alguém que precisava de alguém para escrever bem, para fazer não sei o quê e tal, para organizar, uma parte de site, uma parte ali também das produções dos livros e tal, não sei o quê. Só que era um trabalho de segunda a sexta, de manhã até de tarde, tal, não sei o quê, e eu percebi que se eu aceitasse aquilo naquele momento, eu não ia nunca conseguir me preparar para me tornar aquilo que eu queria ser. E aquilo foi um momento complicado, porque você fala assim, pô, eu tenho um emprego aqui que vai me dar um saláriozinho que para minha fase da vida é pouco, mas é um salário, é quanto ganha uma pessoa nessa idade e tal, com essa formação, e eu vou recusar isso ao mesmo tempo para ter o quê? Eu não tenho nada de concreto, entende? Mas eu recusei. Recusei falando assim, não, você vai tentar fazer esses jobs assim de uma maneira mais independente, para manter uma certa flexibilidade, e você vai estudar, ler muito, escrever e tal, não sei o quê, para virar roteirista, ou virar autor de livro, ou virar colunista, ou virar alguma coisa que eu nem sabia direito o que era, mas eu sentia que tinha um caminho ali da busca do sentido, da palavra e do texto, né? Isso aí durou 10 anos, cara. 10 anos? Isso aí durou 10 anos. É aquele negócio da pessoa, né? Você fez sucesso da noite pro dia, né? Não, foram 10 anos assim para eu conseguir unir as pontas. Caramba! Né? Para eu me tornar colunista no portal de uma grande revista. Foram 10 anos escrevendo na internet e fazendo outros tipos de trabalho. Que uma coisa vai levando a outra. Um trabalho no mercado da comunicação, da publicidade, numa coisa mais ou menos jornalística, mas que não era exatamente. Aí você entra um pouquinho, você vê que preenche horário demais, aí te impede, aí depois, daqui a pouco, você recusa. Só que aí o que acontece? Meus artigos foram fazendo cada vez mais sucesso em termos de audiência, de visibilidade, de repercussão. E aí eu recebi uma proposta. Fui escrevendo em vários sites e tal, e aí eu recebi uma proposta de uma revista, e eu nunca vou esquecer o que me disse, né, a pessoa que foi realmente me contratar num almoço. E ela falou assim, Felipe, eu quero que você faça exatamente o que você está fazendo na internet. Nossa, que é a melhor coisa. Só que agora você vai ser pago para isso. Caramba. Né? Você continua, você faz, eu li e tal, você tem as suas opiniões, aí você fica à vontade, você vai ter a sua liberdade para ter suas opiniões e tal. E agora você vai ter um salário e tal. E era tudo que eu estava querendo, era poder me dedicar exclusivamente a isso, né? Então, aquele momento foi um momento, assim, de, sabe, Em Busca da Felicidade. Sei. Aquele momento, o pessoal usa como meme e tal, mas, ao mesmo tempo, assim, não é exatamente uma felicidade completa, e nunca foi nesse sentido, porque eu sou muito pé no chão, né? E essa coisa que eu estava falando contra o deslumbre e tal, porque naquele momento que eu tinha 32 anos já, quando eu entrei ali numa grande revista, né? E era uma responsabilidade imensa, imensa. Você está como colunista,
ninguém acreditava. Eu mesmo não sabia quando que eu ia conseguir me tornar colunista, por exemplo. Porque só as pessoas mais velhas eram colunistas nos jornais impressos. Né? Eram pessoas que tinham uma carreira de repórter e viraram colunistas, ou eram autores de novela, sei lá, que aí por ter uma fama por outro lado virava colunista para escrever uma coisinha diferente, eram jornalistas antigos e tal, mas naquele momento se abriu uma porta ali em razão daquilo que eu vinha construindo na internet, né? E aí que eu digo, é uma felicidade, é uma realização, mas porra, agora preciso me preparar diariamente para fazer isso tudo, né? E aí eu tive que renunciar a muita coisa da vida pessoal, dos esportes, do lazer. É claro que eu tentei manter sempre a minha vida esportiva, atlética e artística, em termos de amante mesmo, de música, etc. Mas foi um período de muitas renúncias, quando tudo isso começou, num momento muito turbulento do país e tendo que lidar com todas as pressões, né? E a gente... no começo da carreira, a gente não tem a mesma noção que vai ter depois das reações, né? Hoje você já sabe como incluir certas questões preventivamente para evitar determinados tipos de reação. Você já sabe a melhor maneira de falar determinada coisa para não dar uma dor de cabeça lá judicial e tal, não sei o quê. Tudo isso, obviamente, o trabalho diário você está aí à mercê de eventuais confusões que são típicas do debate público brasileiro. Mas no começo você lida com tudo isso assim de uma forma avassaladora, porque a marca de uma empresa tradicional e tal, você vira colunista daquela empresa, não sei o quê, vem o grupo militante já em cima de você, já tentam te rotular, e aí você tem a própria construção da sua identidade com o público, né? Porque no começo, todas as pessoas, principalmente quando elas são mais militantes assim, elas não conhecem o seu histórico, elas não têm esse tempo aqui para saber da minha vida, das minhas opiniões, minhas ideias, o que eu reflito e tal, não sei o que. Ela está vendo cada texto que eu estou escrevendo sobre um assunto do momento. Ela não lê um livro, não viu uma entrevista de 3 horas sobre mim e tal. Então ela começa a me associar, se com 18 anos de carreira ainda é assim, você imagina no começo. Então... a pessoa sempre te associa àquela referência mais imediata dela. E, em geral, esse tipo de pessoa que fica fazendo essa associação, em vez de abrir a mente para tentar entender quem é aquela pessoa ao longo do tempo, né? Ela, em geral, só tem referências muito próximas, né? Ela não tem referências milenares, né? Ela não faz a menor ideia que assim, certas coisas, certas questões ali, eu estou trazendo de séculos, né? de muitos autores que eu li e tal. Então, você é associado àquele outro colunista, eventualmente daquele mesmo veículo, eventualmente do veículo adversário, eventualmente de um acontecimento recente em que aquele autor teve muita repercussão e tal. Então, você vira o sujeito que queria ser Beltrano, queria ser fulano. Até você se transformar em você mesmo para o público, né? É um processo também demorado. Mas que eu atingi. Então, hoje eu sou o Felipe. É claro que você é alvo de toda essa disparada imbecil de rótulos, né, de má fé, e alguns por ignorância, mas eu criei meu nome, criei a minha carreira e estou feliz com ela.